Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo Astronômico. Eu sou a Bruna e eu escrevo para o blog Papo Astronômico desde 2014. E hoje eu trouxe para vocês a resenha do livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Este livro aqui é um livro de romance e também de ficção científica da literatura inglesa. Ele foi originalmente publicado no ano de 1897 na Inglaterra e nos Estados Unidos, ainda em formato de folhetins. Somente um ano depois é que ele foi publicado assim, olha, em livro. Essa daqui é a minha edição do ano de 2021 da editora La Fonte. E ele foi um presente de um grande amigo, do meu amigo Denis Ariel, do canal Astrum Brasil, e também um integrante do Giro Astronômico, nosso amigo, grande parceiro do Giro Astronômico também. Então já fica a dica aí para vocês, né, se inscreverem tanto no Astrum Brasil e conhecerem também o Giro Astronômico, tá bom? Bom, e vamos de resenha, né? Chega de enrolação. A Guerra dos Mundos é um livro que conta a história de uma invasão alienígena provocada por marcianos a bordo de naves espaciais que exalam gases tóxicos e também raios capazes de matar os seres humanos. Por onde eles passam, eles levam à destruição. Em A Guerra dos Mundos, H.G. Wells ele conta uma história que se passa no início do século XX. E quando o mundo estava sendo vigiado por seres mais inteligentes do que nós, os marcianos. Bom, o que me chamou muito a atenção é que já naquela época, o escritor ele fez uma observação que ela é muito interessante, né? Os homens estavam muito ocupados com as suas preocupações diárias e não se davam conta do que estava acontecendo no mundo e no universo, assim como nos dias de hoje. Portanto, este livro, ele em alguns momentos ele choca por ser tão atual. Ele poderia realmente ter sido escrito no ano de 2022, porque ele estaria tratando ali de comportamentos humanos ali muito atuais. Ou seja, parece que nada mudou de lá para cá. Bom, foi a partir deste livro aqui que o tema invasões extraterrestres e invasões alienígenas se popularizou. Mas por que nenhum escritor expressou a sua opinião sobre seres extraterrestres antes? O próprio protagonista desse livro, ele explica isso aqui no livro. E ele atribui isso à vaidade que cega os homens. Então, o próprio protagonista, ele fala sobre esse assunto. Por que ninguém escreveu ainda sobre esse tema, né? E aí ele também dá uma outra explicação. Ele diz que naquela época os homens não compreendiam que Marte era mais antigo do que a Terra e, portanto, ele estava mais próximo do seu fim. A história toda é narrada em tom de crônica pelo protagonista, 6 anos após os acontecimentos. Tudo começou no ano de 1894, com um enorme clarão visto na parte iluminada do planeta Marte. E ele foi registrado por vários astrônomos amadores e observatórios ao redor do mundo. Então, essa parte do livro, essa parte da história, foi muito interessante para mim, porque eu realmente imaginei os meus amigos que são astrônomos amadores, os meus amigos que participam dos observatórios, realmente eu consegui imaginá-los aí numa situação parecida com essa. Então foi uma parte que foi bem gostosa de ler ali no livro, né, de atribuir essa imaginação aí aos meus amigos, colocar os meus amigos no enredo. Bom, e aí, né, voltando aqui para a resenha, esse fato ele foi publicado na revista Nature, tá? E, assim, não deram muita bola não, sabe? Ele foi publicado lá na revista Nature e lá ele ficou. Só que aí, 10 dias depois dessa publicação, um observador ele munido de um espectroscópio, ele indicou que havia
uma massa de gás enorme em chamas, composta principalmente de hidrogênio, vindo em direção à Terra. E ele fez essa observação e noticiou, né, para os veículos aí de comunicação. Será que era um foguete? Bom, naquela época não cogitaram isso. O livro não fala sobre isso, mas quando eu li, eu logo pensei que poderia ser um foguete, né? Então, no dia seguinte, né, mencionaram aí esse assunto e tudo mais. Ele ganhou uma notinha num jornal, mas nada demais, assim, só ficou nisso. O grande problema foi quando esse fato, esse evento começou a se repetir, né, com mais frequência. Então, aí sim, as mídias, os veículos de comunicação passaram a falar mais sobre esse assunto. Só que os homens, né, a população em geral, continuou a viver a sua vida normalmente. Eles sabiam que tinha alguma coisa estranha acontecendo, mas não deram muita bola, né? Continuaram ali preocupados com os seus afazeres, com a sua rotina, até porque não se sentiam ameaçados, eles tudo estava sob controle, né? Tudo mantinha ali uma certa sensação de tranquilidade, não tinha por que eles se preocuparem. Então, vida que segue, né? Até que os cilindros, como os marcianos, começaram a cair na Terra. E aí, meus amigos, é que começa a história. Bom, a população local de onde esse objeto foi encontrado começou a se aglomerar ali, motivados pela curiosidade, né? Muitos acreditavam que poderiam resgatar um ser, né? Eles já imaginavam que fosse marciano devido às notícias que circulavam anteriormente, mas eles pensavam que iriam se deparar com seres parecidos com os humanos, né? Que estivessem feridos, mortos ou talvez ainda com vida, né? O fato é que esse cilindro começou ali a se mexer, né, e tudo mais, e saíram de dentro dos cilindros seres monstruosos, nojentos, assim, sabe? Eles se pareciam com fungos gigantes. Eles tinham uma cor acastanhada e eles tinham um aspecto oleoso. Eles eram realmente monstruosos e somente a aparência deles já causou assim um grande pânico na população, que saiu correndo. Mas esses marcianos, eles já nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, eles dispararam um dos seus artifícios mais letais, chamado de o Raio da Morte. Eles realizaram o primeiro grande massacre aqui no planeta Terra. Então a população entrou em desespero, quem pôde fugir foi embora da cidade, né, e realmente causou aí uma grande fuga em massa. Bom, nosso protagonista, ele sai correndo com a esposa, né, ele pega ela, leva ela para uma cidade que ainda está segura, só que ele volta. E quando ele volta, quando ele retorna ali para aquele local onde aconteceu o primeiro massacre realizado pelos marcianos, aí realmente eu digo para vocês que a história ganha um outro tom. E aí ele passa a contar pra gente, a narrar os fatos de uma maneira muito inteligente e com as emoções assim bem na medida, o que faz com que realmente a leitura se torne muito interessante e muito gostosa. Então realmente eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro e que a partir da primeira página, como eu falei, né, que já a primeira página já se mostra muito interessante, mas conforme o desenrolar de toda a história, vocês vão se envolvendo e vão querer ler esse livro cada vez mais, assim, sabe? Devorar realmente as páginas desse livro. Bom, o livro ele é dividido em duas partes, tá? A primeira parte, ela é mais extensa, tá? Ela é uma partezinha maior aqui do livro e ela fala sobre a chegada dos marcianos aqui na Terra. Já a segunda parte, ela é menorzinha. A segunda parte já é menor
e ela fala sobre a convivência aqui na Terra com os marcianos, fala sobre o domínio dos marcianos aqui no planeta. Então, eu tenho, assim, é um livro que são todos bem curtinhos os capítulos, sabe? Os capítulos são bem curtos, bem interessantes, o que faz com que realmente isso motive a querer ler mais, né? E ele tem 292 páginas e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, o escritor, ele compara os seres humanos, eu não queria deixar de falar, antes de terminar a resenha, que o escritor, ele compara os seres humanos a insetos, a realmente a animais, assim, bem pequenos, perto dessa inteligência toda que os marcianos têm, tá? Então, é um livro em que você sente realmente, assim, que os seres humanos, eles são tratados como se fossem, de repente, as formiguinhas que você tá caminhando por aí e acaba pisando em uma delas sem querer, sabe? Então, tem esse tipo de comparação entre os seres humanos e os marcianos. E isso me chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou muita atenção também nesse livro é que o escritor, que também é jornalista, ele fala sobre a maneira como ele fala sobre os veículos de informação, né? Se assemelha muito ao que ocorre hoje em dia. Não mudou, tá? Então, assim, eu senti que realmente é um livro muito atual. Ele trata de assuntos, assim, bastante interessantes e que nem parece que ele foi escrito há tanto tempo. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre H.G. Wells. O nome dele é Herbert George Wells, tá? Então, anotem esse nome para pesquisar aí, né, a biografia desse autor incrível que foi o grande iniciador do tema invasão alienígena. Foi o grande cara que colocou essa ideia no papel realmente e transformou nesse livro maravilhoso que ainda acompanha muitas pessoas, né? Mesmo que já nesse momento nós tenhamos diversas histórias, diversos livros falando sobre esse tema, eu tenho certeza que a genialidade de Herbert George Wells está presente aqui nesse livro e se faz aí, onde ele se faz realmente imortal, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, assim, ó, bem pouquinho sobre a história dele, até para vocês ficarem com vontade de pesquisar mais depois. Herbert George Wells, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1866. Ele se tornou jornalista, historiador, sociólogo e trabalhou em uma tapeçaria quando ele ainda era muito jovem. Ele tem origem humilde, a família dele é de origem humilde. A mãe dele era empregada doméstica, na época, né, eles falavam criada, né, ela era empregada doméstica, e o pai dele era um jardineiro. Ele era o irmão caçula de 4 irmãos. E quando ele tinha 7 anos de idade, ele acabou ali quebrando, fraturando uma perna, e naquela época, quem quebrava assim os ossos, né, quem quebrava uma perna e tudo mais, tinha que ficar muito mais tempo em repouso. E ele acabou precisando ficar deitadinho ali durante muito tempo, durante meses, né, para se recuperar. E foi quando ele passou a ter os livros como companhia. Foi quando ele realmente começou aí a adotar o hábito da leitura. E depois ele se tornou esse escritor aí tão genial, maravilhoso, né, que eu falei aqui para vocês. Então vejam só como que o hábito da leitura realmente pode mudar a vida das pessoas, como que o hábito da leitura realmente faz a diferença. Então, portanto, fica a minha dica, leiam cada vez mais, né? Leitura só faz bem e nunca é demais. Fica aí na descrição deste vídeo o link da Amazon para vocês adquirirem o livro. Lembrando que qualquer livro que vocês adquirirem através deste link que está na descrição, vocês ajudam aqui o canal a continuar a fazer esse trabalho, né, de resenha de livros. E também gostaria que vocês comentassem aí embaixo qual livro que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal, tá bom? Se vocês já leram o livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, por favor, comentem aí o que vocês acharam, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.